Há um tempo atrás, Deus colocou no nosso coração para nós fazermos uma série chamada Vamos Prosseguir. E essa série tem como motivação, eh, tem como objetivo motivar a sua caminhada na sua fé cristã. E eu quero deixar aqui para você uma palavra, tá bom? Eh, eu quero ler aqui para vocês Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens ou a lavagem, né? É, com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu não me po- Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Dai-me como um Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-se, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Quero deixar uma palavra de reflexão para a tua vida nesta manhã. É... E a palavra é essa: que tipo de representante nós somos do reino do céu? Como estamos representando o céu? Estamos representando o céu, mostrando um Deus que é carrasco, ou estamos representando um céu, mostrando o Cristo que ama e que entregou a sua vida na cruz do Calvário por todo pecador? É, estamos vivendo dias difíceis, nos deparando com situações muito difíceis. E Jesus disse que quando a volta dele se aproximasse, que nós iríamos ouvir rumores de guerra, sinais nos céus e na terra, o amor de muitos iria se esfriar, pai contra filho, filho contra pai. Tá difícil, irmãos. E já está acontecendo. Estamos aí, não sabemos quando, mas a volta de Cristo está próxima. Mas nesta palavra, eu quero que os irmãos se atentem para o posicionamento do pai dentro da sua casa. Quando o filho se propôs a ir embora e ele pediu para o pai, disse: Pai, me dá minha parte porque eu quero viver minha vida. O pai não impediu, pelo contrário. A Bíblia diz que o pai foi lá, fez conta de todos os seus bens, dividiu em partes iguais e deu a parte do filho, e o filho foi embora. O pai poderia ter batido o pé, ter brigado,
ter feito uma chantagem emocional, mas não. O pai liberou o filho para que ele fosse viver a vida dele. E dá-se a entender aí pelo texto que o filho tinha já a maioridade, o poder de decisão sobre a vida dele, né? Só que a Bíblia diz que as coisas não saíram do jeito que aquele moço planejou, porque ele não investiu, ele não fez o que era correto, gastou dissolutamente, gastou sem pensar, sem investir, gastou tudo que ele tinha. E os irmãos sabem que no mundo é assim, né? Quando você tem alguma coisa que interessa para alguém, você é bem-quisto, é bem querido, você vive rodeado de pessoas. Agora, quando você não tem nada, ninguém olha para você. Existem pessoas que se relacionam conosco por aquilo que temos. Gostam do carro que você tem, gosta do dinheiro que você pode proporcionar para gastar com ele. Sempre visam alguma coisa que você tem. É uma amizade interesseira. É difícil você achar alguém que ama você por aquilo que você é. Geralmente as pessoas te amam por aquilo que você tem. O amor delas estão baseados em interesses próprios, né? Às vezes você pode ser uma pessoa influente, por você ser influente, ter uma boa palavra, as pessoas começam a te rodear para que elas peguem rabeira, elas peguem carona na sua influência. Mas quando nós não temos nada, ninguém olha para nós. E infelizmente isso é um cenário que acontece no mundo e na igreja também. Aquele moço gastou tudo, absolutamente, perdeu tudo que tinha, inclusive a influência e os amigos. E ele estava vivendo uma vida tão deplorável a ponto dele ir apacentar porcos, a ponto dele desejar comer bolotas de porcos e não tê-las para comer. E aí foi quando ele caiu em si. A Bíblia diz que veio uma fome sobre aquela terra e aquele moço, por ele não ter se preparado, por ele não ter se cuidado, por ele ter gastado tudo absolutamente, ele se viu numa situação de miséria. E quando a adversidade veio, ele caiu em si. Ele reconheceu que ele precisava retornar para os braços do Pai. Ele reconheceu que ele precisava mudar de rumo, mudar de vida. E ele se arrependeu a ponto dele falar: Eu pequei contra o céu, eu pequei contra meu pai. E o que que eu vou fazer? Eu preciso me levantar, eu preciso ir de volta para a casa do pai. E quando chegar lá, eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar e vou pedir para ele, vou falar para ele que eu não preciso ser recebido como filho, mas que ele me trate pelo menos como um dos seus jornaleiros ou como um dos seus mensageiros que tem abundância de pão. E foi o que ele fez, irmãos. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele estando longe, o pai o avistou, correu ao encontro dele, deu um beijo nele e ele se humilhou e pediu para o pai receber ele como um mensageiro e falou para o pai que pediu perdão, falou que ele não era digno de ser chamado de filho, mas o pai estava tão feliz pelo retorno do filho que pediu para os seus empregados trazerem a melhor roupa, trazer o melhor calçado, tirou o anel do dedo, colocou no dedo dele, pediu para alguém preparar o melhor novilho que ele tinha e ele disse: a festa começa agora, porque vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e retornou, estava morto e reviveu. E aí duas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção nesta palavra é que infelizmente tem pessoas que precisam perder o paraíso, precisam perder aquilo de precioso que tem para cair em si e reconhecer que sem a presença de Deus eles não são nada. Infelizmente, isso é uma realidade. Aquele moço teve que perder a casa do pai,
perder tudo que ele tinha, perder o amor do pai para reconhecer que o seu caminho estava errado, que os seus pensamentos estavam errados, que os seus objetivos foram decisões erradas, escolhas erradas. Ele teve que perder para reconhecer que verdadeiramente amizade ele só tinha na casa do pai, amor verdadeiro ele só tinha no pai. É... Enfim, ele perdeu. Infelizmente tem pessoas que vão perder também. Outras estão perdendo, outras já perderam. E aí tem três vertentes, né? Tem os que não estão nem aí, tem os que perdem e reconhecem que precisam voltar, e tem outros que perdem e se endurecem e não voltam mais. Não tem mais oportunidade de voltar. Não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, vão participar dessa transmissão, mas que nesta manhã você possa refletir. Tomou a decisão, saiu da casa do pai, está vivendo uma vida conforme você acha que está certo, está vivendo uma vida dissoluta e está perdendo, ainda dá tempo de você voltar para os braços do pai. O braço do pai tem amor para você, tem reconciliação, tem consolo, tem abundância de pão, tem alegria, tem segurança. Volta para os braços de Jesus, volta para a casa do pai. E segunda coisa que me chama a atenção é que aquele pai, ele não, segundo a parábola, segundo o texto, ele não tentou direcionar os passos do filho. Eu acredito que ele deve ter dado conselho, mas ele não impediu o filho dele de viver a vida que ele queria. Mas uma coisa ele fez. Ele deu tanto amor para aquele filho, ele deu tanto carinho, ele deu uma base extraordinária de família para aquele moço. A ponto daquele moço, na miséria, lembrar que na casa do pai havia abundância de pão, havia alegria, havia amor. A ponto daquele filho decidir mudar de vida e se humilhar e voltar para a presença do pai. Segunda coisa que me chama a atenção é que o pai não perdeu a esperança do filho voltar. Todos os dias ele esperava o filho voltar. Todos os dias ele dava uma olhadinha na varanda, observava o horizonte e falava: um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, eu vou estar preparado para receber ele da melhor forma possível. O pai não levou em conta os erros, o pai não levou em conta os desaforos, não levou em conta nada do que o filho fez. A alegria do pai em ter o seu filho de volta na sua presença foi tão tremenda que ele não pensou duas vezes. Quando ele viu o filho distante, ele correu, beijou, mesmo do jeito que o filho estava, maltrapilho, sujo, fedido, judiado pela vida. O pai abraçou o filho, deu um beijo nele, se alegrou e determinou que a partir daquele momento ia ter festa naquela fazenda, ia ter festa naquela casa. Foi tremendo. Volta para os braços do pai. Você está fazendo o que aí no mundo? Perdendo seu tempo, desperdiçando o que você tem de precioso. Volta para casa do pai. Você está fazendo o quê? Perdendo tempo com pessoas que não te amam de verdade. Volta para casa do pai, porque Deus tem braços abertos para te receber, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.